Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. E hoje eu vou apresentar aqui pelo menos 3 conhecimentos fundamentais para realizar o alinhamento de eixos, tá certo? E aqui em destaque é o alinhamento de eixos a laser. Então você precisa ao menos 3 competências. A primeira é conhecer o tipo de instrumento que você vai utilizar para realizar o alinhamento. Em segundo, você precisa conhecer quais são os tipos de alinhamento. E em terceiro, você precisa conhecer as tolerâncias daquela máquina ou equipamento que você vai realizar este alinhamento. E para esse primeiro ponto, que é conhecer o instrumento, eu vou deixar uma dica aqui para vocês. Aqui ao lado direito, eu tenho a gravação da tela do meu celular. O que eu fiz? Eu hospedei um vídeo instrucional desse instrumento no próprio e-mail, ou seja, no Drive. E a partir de lá, eu criei um QR Code. Para quê? Para todos os profissionais que tenham acesso a esse instrumento, quando chegar, por exemplo, nessa bancada, ele vai escanear ali o seu celular e vai apresentar para ele o vídeo mostrando passo a passo de como utilizar esse instrumento. E eu já deixo aqui a dica para vocês o seguinte: tanto vai servir para esta situação como outras. Por exemplo, às vezes no seu dia a dia, na empresa que você trabalha, existem procedimentos bem críticos que nem todos conseguem realizar. E por que não fazer um vídeo de alguma montagem, desmontagem, a utilização de algum equipamento ou instrumento e hospedar, por exemplo, em um e-mail, no Drive, e transformar aquilo em um QR Code para que fique de fácil acesso. Então aqui para esse instrumento é muito simples. Se você seguir o passo a passo do vídeo instrucional dele, você vai conseguir realizar aqui o alinhamento sem problema algum. Veja, é só apontar aqui a câmera do celular e vai abrir o vídeo instrucional desse instrumento. Então, para conhecer, é uma dica aqui de como você conhecer ele de maneira mais simples, tá certo? Eu vou deixar, se você nunca fez criou um QR Code a partir de um vídeo hospedado aí no seu e-mail, no Drive, eu vou deixar no link da descrição do vídeo um vídeo de como você fazer isso. Desde como você armazená-lo até a criação do QR Code. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, o primeiro ponto é conhecer o funcionamento do instrumento, tá certo? Então, ali vai mostrar o passo a passo da sua funcionalidade. Em segundo, temos que conhecer o que são os alinhamentos. Observe, aqui eu tenho uma tabela onde apresenta para mim os símbolos aqui dos acoplamentos. Aqui eu tenho ele paralelo, aqui eu tenho ele angular. E aqui eu já entro no terceiro ponto, que é conhecer o porte da máquina, do motor, por exemplo, qual o RPM. Dependendo do RPM, ele vai me dar aqui valores de tolerâncias para eu realizar esse alinhamento. Por exemplo, um RPM aqui de 1000 a 2000 RPMs, no paralelo aqui eu tenho 1/10 a sua tolerância e no angular 8 centésimos, tá certo? Mas quando eu falo conhecer os tipos de alinhamento, veja só, vai ficar mais simples para vocês entenderem. Eu tenho o paralelo vertical e o paralelo horizontal. É como se nesse paralelo vertical eu estivesse olhando de frente para o motor. E aqui eu tenho, é denominado F1, que é os pés dianteiros, F2, os pés traseiros. Ou seja, eu tenho aqui a minha máquina móvel, meu equipamento móvel, e aqui a fixa. Então isso aqui vai ser a referência, são os valores que vão apresentar lá no instrumento, os quais eu tenho que inserir cálculos para deixar ele conforme estabelecido na hora da sequência das configurações. E olhando de cima, eu tenho paralelo horizontal, porque uma vez ele já estando na altura, ou seja, ele estando colinear aqui no mesmo centro dos eixos da máquina fixa e móvel, eu parto para o paralelo horizontal. Então veja, esse símbolo aqui, o alinhamento paralelo. Olhando de frente eu tenho paralelo vertical, olhando de cima eu tenho paralelo horizontal. Quando eu venho para cá, eu tenho olhando de frente o angular vertical. Observe que eu tenho diferenças aqui na altura dos pés F1 e F2. Então, em outro vídeo lá no canal eu mostro passo a passo para o alinhamento. Tá certo? Então a primeira coisa que tem que se fazer é deixar ele no mesmo plano, ou seja,
os pés ali na mesma altura, tanto o F1 como o F2. Então aqui o angular vertical e aqui o angular horizontal. Então, conhecendo isso e realizando as configurações iniciais, que é a distância dos acoplamentos, a distância do acoplamento para os pés, esses valores já vem, o próprio instrumento já vem com a trena, você vai medir e colocar lá. E conhecendo também o RPM da máquina que você está alinhando, então o próprio instrumento vai dizer quando a sua máquina estará alinhada e perfeita para uso. Então aqui o vídeo já da finalização. Aqui já foi realizado a colocação dos calços conforme o instrumento pediu, certo? E aí a gente confere lá no painel do instrumento se o alinhamento está de acordo ou não. Se ele tiver na cor verde aqui, ó, é porque ele estará de maneira ok. Então observa aqui no angular ele deu 1 centésimo, está ok. E aqui no paralelo 2 centésimos. Lá no início foi colocado as distâncias pré-estabelecidas e também o RPM do motor. Então, em resumo, você precisa, em primeiro lugar, conhecer como funciona o instrumento. Em segundo, conhecer quais são os tipos de alinhamento, certo? E em terceiro, conhecer o porte e a tolerância daquela máquina a ser alinhada, tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenha gostado. Se você gostou, curta. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E aí, acompanhe os nossos conteúdos que sempre traremos novidades para vocês. Um grande abraço e até as próximas.